A gente teve divulgação na semana passada de uma recente pesquisa sobre população em situação de rua na capital paulista, mostrando que o número de cidadãos nessa condição cresceu 24% na comparação com o fim do ano passado. A prefeitura até contesta esse número aqui de 80 mil pessoas vivendo nas ruas. Por que a prefeitura contesta? Porque o último censo da própria prefeitura é de 2021, então já tem algum tempo. Mas eu queria saber da senhora quais os planos nessa direção, porque a gente sabe a sua campanha foca muito mais pautas econômicas, parcerias com empresas. Quais são as propostas para lidar com questões sociais tão sensíveis como essa? Sheila, primeiro, a minha campanha não foca mais em questões econômicas. A parte toda do social é fundamental aqui na cidade de São Paulo. Então, primeiro ponto, isso não procede, tá? Número 2, esse é um dos principais problemas. Eu falo que São Paulo tá igual a cidade do Batman, uma Gotham City, cheia de coringa por todos os lados. Esse é o maior exemplo disso. A gente tem 80 mil pessoas nas ruas. E uma das perguntas que sempre fazem é a questão da Cracolândia. Se a gente não cuidar, a gente vai ter 80 mil usuários de crack pela cidade, mais cedo ou mais tarde. Eu não tenho dúvida disso. E por que isso está acontecendo? Aí, de novo, aí é a questão de que a economia e o social, Sheila, andam juntos. Não é à toa que tem 80 mil pessoas na rua. Sabe por que tem 80 mil pessoas na rua? Eu vou te falar. Isso aumentou muito desde a pandemia. Porque não há mais oportunidade na cidade de São Paulo. Não há mais. A nossa economia encolheu 16% nos últimos 10 anos. As pessoas não têm trabalho. Isso acaba fazendo com que elas não consigam mais ter um lugar para morar, e elas acabam parando nas ruas. Então, o primeiro ponto é, a gente precisa trazer de volta essas pessoas para o mercado de trabalho, sim, com capacitação. E aí eu gosto de dar um exemplo. Hoje, o maior programa de capacitação pública do Brasil é do governador Romeu Zema. 150 mil pessoas que foram capacitadas, e aí, de novo, Sheila, pasme, junto com a iniciativa privada, tá? Por quê? Porque quem emprega são as empresas do setor privado. Não dá para a prefeitura inchar mais e ter gente trabalhando no setor público. Então, a gente precisa das empresas, precisa de gente dando emprego. E aí, hoje, lá, 150 mil pessoas. Como? A prefeitura paga alimentação, paga transporte, faz parcerias com as empresas privadas que dão treinamento, e assim a gente forma pessoas para construção civil, a gente forma pessoas, por exemplo, manicures, a gente forma pessoas para trabalharem, a gente sabe aqui em São Paulo que é um polo gastronômico importante, e isso vai fazer com que essas pessoas voltem a ter dignidade e que elas saiam da rua, porque sim, eu acredito que o emprego é o melhor programa social que existe, não tem nada mais importante que isso. E aí, o que a gente precisa? Tirar essas pessoas da rua. Então, o primeiro ponto é esse. Não dá para desvincular, gente, o social da economia. Uma economia que encolhe, como a de São Paulo. São Paulo está virando um Rio de Janeiro. Não vê quem não quer. Não vê quem não quer. A situação é muito triste. E se a gente não tomar cuidado... de novo, esses 80, e não trouxer de volta essas 80 mil pessoas que estão nas ruas para o mercado de trabalho, não incluí-las de volta, a gente vai ter 80 mil usuários de droga. E vai ter mais ainda moradores de rua. Então, as coisas não estão desconexas. Então, assim, eu vejo que um grande ponto é esse. A gente precisa capacitar as pessoas, devolver para o mercado de trabalho, transformar São Paulo de volta numa terra de oportunidade. Isso vai ajudar muito no social da cidade. E isso está casado com um plano para tentar reduzir o déficit habitacional na cidade de São Paulo? O que a senhora pensa sobre... E o que a senhora planeja em relação à redução do déficit habitacional? Perfeito. Um dos pontos que a gente precisa tratar e que eu vejo uma balela aí gigante da esquerda em relação a isso é o seguinte: regularização fundiária. Desde que a lei de regularização fundiária foi aprovada no Brasil, a gente teve mais de 500 mil títulos de propriedade de casas sendo distribuídas. Isso foi aprovado no governo Bolsonaro, e se você pegar o número de casas e de títulos dados, é mais do que todo o governo do PT anteriormente. Eu vejo o Boulos lá dizendo, eu ajudei a ter 14 mil casas distribuídas, blá, 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 blá. Você vai pegar
é infinitamente menor do que isso que realmente resolve o problema. Pior, o PSOL foi contra esse projeto, a outra socialista, que é a Tabata, foi contra o projeto, porque essa galera gosta muito de falar, mas não gosta de arrumar solução. Eu vejo uma grande solução aí, regularização fundiária. O que a gente vai pegar? Vai pegar todas essas regiões, pô, e tem um monte aqui. Você vai ali para Paraisópolis, tem córrego que passa, não tem saneamento. Hoje a gente olha, a gente tem cerca de 10 a 20% da nossa população vivendo em situações precárias, né? Pelo menos mais de 400 mil famílias. Então, quantas pessoas estão aí? Mais de 1 milhão de pessoas, com certeza, que vivem de maneira completamente precária, sem nem saneamento. Então, lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma das cidades que mais fez regularização fundiária hoje no Brasil, por habitante, é Joinville, que por acaso é uma cidade administrada pelo prefeito do Novo, que tem 93% de aprovação, né? É uma coisa incrível como boa gestão se paga. E lá, se a gente fosse trazer o que o Adriano fez em Joinville para São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, nesses últimos 4 anos, já deveria ter entregue 100 mil títulos de propriedade para as pessoas. É isso que eu defendo. Vamos arrumar. Outra coisa, quando você faz isso, você vai ter ali saneamento básico, você vai ter ali iluminação. A gente tem comunidade sem luz, sem saneamento, é uma coisa terrível. Então, o primeiro ponto que a prefeitura vai nessa questão habitacional é essa. Segundo lugar, hoje a gente tem um aluguel social que está completamente defasado. R$400, não é reajustado há 10 anos. A gente sabe que teve inflação, esse valor hoje seria de 700. Então, a gente precisa arrumar a questão do aluguel social também. E pegar também, a gente sabe, inúmeros imóveis abandonados pela cidade. Eu fiz uma gravação e visitei vários desses. E é interessante, porque você chega lá, está invadindo. Aí eu me pergunto, será que essa invasão cumpriu alvará? Será que o habite-se foi retirado? Será que todas aquelas regras infernais que se tem hoje para construir na cidade de São Paulo, que faz com que a moradia seja absurdamente cara, foi cumprida nesses locais? Então, a gente tem que tirar a burocracia. Eu gosto de falar o seguinte, hoje, dependendo do que você vai construir aqui na cidade de São Paulo, você demora mais de 2 anos para conseguir uma aprovação da prefeitura. 2 anos. Lá em Tocantins, ela é digital e sai em um dia, Sheila. Então, a gente tem que facilitar as coisas, gente. Pelo amor de Deus, a cidade tem um custo muito alto de burocracia que acaba encarecendo. Então, vamos reduzir burocracia, vamos fazer regularização fundiária. Essas são as principais propostas que eu tenho hoje para habitação.